Mas aí, afinal, é pai e filho ou não? Tu teve em São Paulo ali no ano de 83, por aí, não, né? Não, eu tive antes e depois. Viu? Mas essa questão de pai e filho, até o pessoal falou para mim dentro da Câmara, já aquele que os caras falam que é teu filho e tal, mas com muita honra eu recebo essa comparação. Claro que pai e filho no sentido de antiguidade, de profissionalismo, de sermos aí parceiros de trabalho, mesmo trabalhando em estados diferentes aí, o cara falar, Nantes é teu filho, eu me sinto honrado. Pode ter certeza que o considero como tal. E teria orgulho se, né, eu tenho bons filhos, se tivesse um filho igual você também, seria muito bem-vindo e muito orgulho. Ô, Nantes, deixa eu me corrigir aqui também, porque tem um antigão lá em São Paulo que vai falar, qual é, Glauber? Que parada é essa aí, né, meu irmão? Um antigão, 84 milhão, casca grossa também. Porra, né? Que é a linhagem do Farrur, inclusive, se eu mostrar a foto dele, parece irmão os dois. Os caras pai, né? É da pegada também. Sempre atrasou o lado do vagabundo, da mesma maneira que o Sargento Farrur aí. É um exemplo, como o senhor mesmo disse, dentro da instituição, pode ter certeza que é um pai também. Porque geralmente dentro de casa que a gente aprende os bons exemplos da vida, né? E no mundo profissional não é diferente também. Com certeza. Com certeza aí o senhor é um exemplo para mim e para muitos que estão vindo e que virão na polícia. Exatamente. Então, o senhor não será só meu pai, mas o pai de muitos ainda aí também. Eu acho interessante, Glauber, igual o Nantes falou a respeito de polícia, conhecido como polícia no mundo. Eu vou contar um caso aqui de uma matéria. Na verdade, ela é crítica, mas mostra até onde você chega. Um site, né, um órgão de imprensa de Portugal publicou uma matéria com a crítica contra policiais de extrema-direita lá de Portugal, são da Força de Polícia de Portugal, e são de extrema-direita, de direita, defendem os valores da direita, e dentro da matéria um vídeo, né, mostrando, criticando esses policiais e dizendo que um deles falou o nome dele lá, que é seguidor do aclamado Sargento Farrur, e aí mostrou meu vídeo lá dizendo que eu queria cortar a cabeça, matar, não sei o quê. Fizeram uma crítica, sabe? Mas eles acham que me ofendem com essas idiotices. Na verdade, passei a ser admirador daqueles policiais, entre aspas, né, de extrema-direita de Portugal. Na verdade, o que mostra do trabalho deles é eles combatendo a criminalidade, mas o vitimismo lá em Portugal, tal qual no Brasil, dizendo que eles atacam as minorias, quando na verdade, a partir do momento que você vai numa comunidade, vai num bairro, e tem pessoas pobres lá, você vai como opressor do bandido que está lá dentro e não daquela... Pelo contrário, você quer livrar aquelas pessoas do mal, mas infelizmente, como muitas vezes o Estado deixa de dar um apoio para aquelas pessoas, acabam dependendo e defendendo o vagabundo que estão ali dentro e criticando. A gente vê troca de tiros dentro da comunidade e você vê muitas pessoas criticando a polícia, mas nunca critica o bandido, que foi o causador, o real causador desse confronto, que muitas vezes a bala perdida é só da polícia. Então, Portugal também vive, pelo que eu pude ver na matéria, vive essa mesma situação. Pegaram uma entrevista minha de 2016, mais ou menos, lá em Camorão, que eu falei que eu gostaria de ser, mais ainda como um justiceiro, me vejo, de sair cortando bandido, que tem muito, no sentido assim, figurado, né, de você sair e combater o crime. Agora, confronto, o Nantes sabe muito bem disso. Por enquanto, a opção ainda é do vagabundo, né, ir para a cadeia ou para o cemitério, a opção ainda é dele, por enquanto. Então, quando a gente fala em meter... A gente está falando em coisas legítimas do Estado, né? O pescoção, coronhada na cabeça, não é que você vai chegar e vai... em situações de defesa, eu sempre pensei, a minha integridade física e a sociedade, eu vou defender que chore a mãe do vagabundo. Eu acho que é o primeiro pensamento do polícia. Hoje em dia, é um risco o policial, de tanta preocupação com a força do sistema em cima dele, tratando ele como vilão, que ele acaba perdendo a sua vida por um vacilo
de não fazer o que teria que ter feito. Eu não. Eu vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser o diabo a 4. Mas eu vou fazer. Não tenha dúvida. Pulou pra cima de mim, vai por fumaça. Melhor ser julgado por 6 do que carregado. Melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Exatamente, não tenha dúvida nenhuma. Eu sei das minhas obrigações, das pouquinhas de passarinho que eu tenho lá para cuidar, e se vir para cima, vai para fumaça. Não tem conversa, não. Bandido. O que acontece? De tanto querer moldar ali, para não ter abuso do Estado, né? Porque eles defendem essa ideia, né? Que o Estado é o opressor, que o Estado se excede. E esquece que o cara que optou, né, por iniciar aquela atividade criminosa e tal, esquece das vítimas e bota o policial como o vilão da história. Exatamente. Isso aí é o que nós temos vivenciado muito, e inclusive uma preocupação grande minha, que eu falo como operador de segurança e também como legislador, hoje em dia as instâncias superiores, eu faço aqui críticas, eu sou um admirador do Ministério Público, sou defensor do Ministério Público, sou admirador de grandes juízes, defensor de grandes juízes, mas isso não impede eu, como ser humano, como cidadão, dentro da minha liberdade de expressão, de fazer críticas pontuais. Eu tenho acompanhado, Glauber, inúmeras situações, eu tenho visto muitas situações aonde me parece que Ministério Público, isso é uma parte muito reduzida, mas que infelizmente traz um reflexo, porque estão em instâncias superiores e também magistrados, ministros e desembargadores, parece que estudam a lei apenas para achar brechas, para beneficiar criminosos, nunca para achar aquele ponto para condenar. Parece que é o contrário do que se eu for estudar a lei contra um criminoso, eu vou estudar aqui aonde que eu posso ferrar com ele, porque ele é criminoso. Eles não, parece que estudam e acham brecha. Hoje, no meu tempo, que trabalhei metendo o pé em porta de casa de vagabundo, tinha uma máxima que era o seguinte, por exemplo, dentro de casa, crime continuado. Já era. Receptação, crime continuado. É preferível assumir um furto, não furtei 15 dias, você não está em flagrante. A receptação você está permanente, entendeu? Então, estourava a porta, entrava dentro da casa, a droga estava ali, prisão em flagrante. Quando delegado autuava, juiz condenava, instâncias superiores mantinham a condenação. Hoje em dia, derruba tudo. Por quê? Porque você não tem o mandado judicial para entrar. O fato de uma pessoa, olha que absurdo, a área de tráfico, 3 horas da manhã, área de tráfico, você tá passando, o cabra ali tá com uma mochila nas costas, viu a viatura virar a esquina, vaza, corre. Qualquer policial no mundo que tenha um mínimo de vergonha na cara, vai atrás. O cara entra numa casa. Entrou numa casa correndo. Você, policial, não tem bola de cristal. Não sabe se é casa dele, não sabe se é casa de alguém, se ele tá invadindo, se é amigo, se é biqueira. Você parte, entrou atrás, enquadrou, pegou o cara lá dentro da mochila, 100 pinos de cheios. Dentro da casa, mais 7 quilos de droga. Perfeito. Voz de prisão, autuação, condenação em primeira instância, 8 anos. Instância superior, anulou tudo. Por quê? Fugir da polícia em área de tráfico com mochila das costas não é crime, não é errado. Fundada suspeita, né? E não é motivo para você ser perseguido, abordado e nem para entrar na casa. Aí eu falo para você, como é que você vai perseguir um cara desse, parar na frente, esperar um mandado judicial para entrar? Eu falo para você, Glauber, experiência de vida. Nós temos experiência de vida, não somos bobo. Quanto tempo uma pessoa demora para dar descarga em 100 pinos de... Segundos. Quanto tempo 7 quilos de desfiado das 4 da manhã até as 6. Se chegar o papel às 6 da manhã para você entrar dentro. Então, não sejam ridículos, não sejam idiotas. Deixem a polícia trabalhar. Vocês estão criando brechas para o Brasil, e o Brasil está caminhando a passos largos. Ele estava caminhando a passos largos, hoje ele está correndo para se transformar num narco-estado. Isso porque decisões judiciais, estapafúrdias, estão liberando bandidos e mais bandidos, em detrimento do trabalho da polícia.
Polícia está trabalhando, é que nem estamos dizendo, a polícia está enxugando gelo. Enxugar gelo sempre enxugou, mas agora está demais. Então nós temos que nos preocupar tanto na forma de orientar os nossos policiais, como também na parte legislativa do negócio. Orientar esse povo aí que aprova cada coisa com cada jabuti no meio que beneficia bandido, dando brecha para juízes extremamente legalistas que, infelizmente, estudam as leis para achar benefício para desgaste de bandido. Isso aí que eu não me conformo. Muito bom. Padrão Farruzão. Nante. Não, se ligou. E agora nós vem na... Meu irmão, deixa eu te falar. O público, na verdade, quer isso. Quer essa postura. Não à toa, quando você falou, meu irmão, não se apruma não, John. John, como é que é, João? Não se apruma não, João. O que o público fez foi ao delírio. Gosta dessa postura do polícia. Porque o cidadão, ele vê no polícia ali o que ele queria. O policial, quando ele fazendo, né? Quando ele bota o vagabundo no lugar dele, quando ele bota o bandido no lugar dele, eu penso assim, o cidadão, ele se sente vingado, né? Ele olha e fala, eu queria falar isso para aqueles ladrão que tem, aqueles fumeta que tem no fundo da minha rua, eu queria falar isso para eles. Mas muitas vezes eles amedrontam o cidadão de bem, que é um trabalhador que o cara não tem nenhum canivete, hoje em dia não pode ter arma, não pode ter nada para se defender, e os caras são vagabundos e muitas vezes ele não pode falar, mas quando ele vê a polícia agindo, atuando da maneira que tem que ser com o vagabundo, aí sim ele fala, isso aí mesmo, eu queria fazer isso. Então ele se sente vingado, né, mano? E assim, eu pegando o gancho do que o Farrur falou, muitas vezes a gente fala, o Brasil tá assim, mas o que ele falou, pra gente ter noção do movimento mundial que tá tendo de demonização da polícia. Sim. Em Portugal, os caras estão sofrendo a mesma coisa que a gente sofre aqui. Exatamente. A demonização da polícia, cara. É pegar, romantizar o crime, pegar o vagabundo, transformar ele num pobre coitado, vítima da sociedade, que não é. A grande maioria é vagabundo porque é ruim, o cara é bandido porque tá no sangue dele ser bandido, ele quer ser bandido, ele se orgulha de ser bandido. E geralmente as grandes imprensas, parte da sociedade transforma esses caras em simplesmente vítimas da sociedade. É aquele coitado que não teve oportunidade, as oportunidades tá aí todo dia. O Farrur, que é um cara que ele é mais antigo do que eu de idade, de experiência, então eu quero dizer assim, na época, tempos atrás, década de 80, finalzinho de 70, faltava oportunidade? Ou o cidadão criava oportunidade? O cara tem que correr atrás. O cara corria atrás, pô.